Irmãos, eu vou fazer uma confissão que eu já fiz antes, mas só para você saber como funciona do lado de cá. Eu saio de casa para vir para cá normalmente 15 para as 7. Porque, enfim, né? Eu enfrento o trânsito do mundo todinho para chegar aqui. E aí eu chego aqui, fico tocando, fico preparando as coisas e tal. Todas as semanas, irmãos, quando falta 5 para as 8, tem, sei lá, 10% das pessoas que estão aqui agora, toda semana eu penso, é hoje. Semana passada eu falei alguma besteira, o povo desistiu, não vai vir mais ninguém, a quinta-feira acabou. E toda semana Deus me surpreende de novo, né? Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado por estar insistindo. E eu digo isso também por uma perspectiva muito concreta. Muito obrigado por ter enfrentado comigo essa jornada de Mateus. Eu acho muito salutar para nós a gente fazer um percurso num livro e que a gente vai em sequência, né? Para a gente poder ver como esse livro todo trabalha, enfim, tentei mostrar para você que ele é um livro muito organizado, arquitetado para essa mensagem. A gente vai para o novo hoje. E aí, democracia, né? Por pressão voluntária e comum de todos vocês, vamos à carta de Paulo aos Gálatas. Se você quiser, você pode abrir então e a gente vai caminhar por esse texto. Carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos, antes da gente ir para o texto, eu quero conversar com vocês um pouco sobre teoria para que você já leia o texto que a gente vai ler hoje com algumas dessas ideias na cabeça. Existe uma discussão muito intensa em quem estuda, eu vou dizer discurso. Quem estuda discurso sabe que uma mensagem qualquer que seja, ela pode ser dividida em duas grandes áreas maiores, que são o conteúdo e o outro. Alguém? Conteúdo? Hã? Forma. Obrigado, Luquinhas. A gente tem o conteúdo, tem a forma. Você quer passar uma mensagem? Você vai preocupar-se com o que você vai falar, conteúdo, mas uma outra preocupação muito intensa é a forma, irmãos. Se você quer, por exemplo, se declarar aí para a galera que está solteira, que ainda vai arrumar um parceiro, se você vai se declarar para uma pessoa, a forma que você escolhe fazer isso é muito importante. Você pode fazer tete a tete, né, olho no olho, como se faziam os incas e os maias antigamente. Você pode ficar mandando mensagem, que é outro meio. Você pode mandar aqueles carros de som que vai parar na frente da casa da pessoa e falar fulana de tal, não sei quem e tal, aqueles, enfim. O que eu quero dizer para você é, a mídia, o meio, influencia na recepção da mensagem. A gente pensa que não, a gente pensa que o importante é só o conteúdo. Mas não, irmãos. O meio que a gente escolhe para falar esse conteúdo também é importante e impacta no que a gente vai ouvir. Pois bem, a gente tem uma mídia específica que está escolhida para nós no texto de hoje. A gente tem diante de nós uma carta. Isso não pode fugir da sua mente. É muito importante você lembrar isso. Diante de você está uma carta. Para os nascidos, né, depois de 90, carta era um negócio que você escrevia no papel, incrível, né? A gente escrevia no papel. E aí ia no correio, colocava lá e o correio levava. Esse é o normal, né? Correio, você podia mandar para uma pessoa também, né? Ah, entrega a carta. O quê? Um selinho, exatamente. A galera colecionava selo, né? Mas você escreve, manda a carta e entrega para uma pessoa. Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Para que serve uma carta? E aqui eu não quero a resposta, tipo assim, para mandar uma mensagem. Eu sei, mas tá, a gente precisa de uma resposta um pouquinho mais afiada, assim. Quais são os motivos, e aí vocês falam, quais são os motivos que levam alguém a escrever uma carta? Hã? Ok, dar uma notícia. É um ótimo motivo de alguém escrever uma carta. Mais. Você vai trocar ideia, falar o que está acontecendo, relatar um problema. Outro bom motivo. Sim, isso é imprescindível. Você manda uma carta para outra pessoa porque você está muito distante. Essa distância pode ser geográfica, que é o normal, mas também tem outra distância, irmãos, que é a distância da coragem. E por que eu estou falando isso? Eu escrevi umas cartas para as menininhas na 4ª série e eu não tinha coragem de entregar na mão dela. Então eu pedia para outra pessoa entregar. Era uma distância que, apesar de não ser geográfica, era muito forte. Mas ok, você escreve uma carta para alguém que está muito distante. O que mais? Ok, para deixar um registro, né? Para você poder voltar essa mensagem mais vezes. São ótimos motivos e são todos motivos genuínos. A pergunta que é bem mais complexa, irmãos, é
por que um pastor escreve uma carta? E mais, um pastor. Por que um pastor escreve uma carta? E não para um membro. Por que um pastor escreve uma carta para a igreja? Porque é isso que a gente tem na nossa mão. A gente tem uma carta para uma igreja. Quais são os motivos? Vamos lá. Orientação. Sim. O que mais? Alguém falou repreensão. O que mais? eu tô sentindo um pouco essa nossa vibe. Vocês estão falando coisas negativas, né? Tipo assim, repreender, Tati falou destruir, acabar e tal. Instruir. Ah, eu entendi, destruir. Perdão. Fala, Luquinhas. Essa é uma disposição positiva. A gente está falando, vocês estão fazendo isso errado, isso. Outras não, tá difícil, mas eu tô aqui, eu tô lembrando de vocês, eu oro por vocês. Então tem uma palavra específica. Enfim, para animar a igreja, certo? Ok. Esperança, inspirar esperança. O que a gente tem diante de nós, e é por isso que eu estou falando, é importante isso, não é só uma mera curiosidade. Irmãos, nós temos uma carta que foi escrita por um pastor. E ela foi escrita para uma igreja, isso é verdade? Essa carta é escrita para uma igreja? Não. São várias igrejas. Isso vai aparecer no versículo 2. Quando Paulo escreve a Éfeso, é a uma igreja só. Tessalônica, uma igreja só. Aqui não. As igrejas da Galácia, é uma região. Então, uma região de igrejas ensejou em Paulo a necessidade dele mandar uma carta. E notem, essa carta que a gente tem diante de nós é uma carta pública. Irmãos, isso é muito curioso. A gente tem muita dificuldade de imaginar isso, né? Porque você pensa que o mundo sempre foi do jeito que você está vivendo, mas não era. Se você acha que em 1900, aqui no Brasil, a gente tinha muitos analfabetos, é porque você não sabe como era o mundo antigo. Tinha muitos analfabetos, ainda mais. Tanto que se você assistiu Central do Brasil, você lembra, né? A Fernanda Montenegro, que é a atriz principal, o papel dela é escrever as cartas. As pessoas iam, falavam, porque não podia, ela escrevia e mandava para o correio. E ela também tinha o papel de inventar, né? O cara chegava lá, eu quero mandar uma carta de amor. Ela lá escrevia. O que eu quero dizer para você é, essa carta, ela circulava pelas igrejas e uma pessoa lia e todo mundo escutava. Porque as pessoas não podiam ler. E você também não podia copiar a carta e mandar, porque não vem de papel, irmão. Você não pode ir na banca comprar papel. Então, Paulo escreve uma carta que vai circular nas igrejas. É uma carta pública. Então, saber que o que você tem diante de você agora é uma carta é absolutamente fundamental. Sabe por quê? Porque esse material, ele é fruto de uma pessoa real, que foi Paulo. Escrita para pessoas reais também, que eram os membros da igreja. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o ensino aqui não está descolado da vida real. Sabe, às vezes a gente pensa que a Bíblia é assim, né? Paulo um dia parou e falou, vou falar hoje sobre eleição. E aí está escrevendo. Não é o caso, irmãos. Houve uma questão real que ensejou essa necessidade. Paulo escreve a carta e mandou, então. E aí, nós também somos pessoas reais, numa igreja real, que também temos necessidades reais. Por isso a gente lê e essa carta consegue falar com a gente. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa ideia. Essa carta é uma carta viva, para pessoas vivas também. Então, a partir disso, a gente vai para o texto. Eu quero convidar você a ler o texto a partir dessa verdade, tá? Lembra, são pessoas reais. Paulo está escrevendo para gente como a gente, uma igreja. E aí ele fala, Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam,
que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado porque o Senhor nos congrega aqui e o Senhor o faz a partir do Teu Santo Espírito que habita em nós. E quando estamos juntos coletivamente, o Senhor está conosco também. E o Senhor nos leva à verdade, Pai. Então, por favor, hoje nos leva à verdade, nos faz ouvir a Tua voz, nos faz te entender, Senhor. E muda a nossa vida, muda a nossa igreja, Pai, para que a gente seja parecido com Jesus. É o que a gente pede em nome dEle. Amém. Então, irmãos, a gente olha para esse texto aqui agora, para essa carta, e aparece no primeiríssimo plano, no começo da carta, uma coisa diferente do que a gente espera. Alguém identificou isso? O quê? Ok, isso é bem mais para frente. Antes ainda dessa ideia, tem uma coisa que na estrutura, na montagem da carta, é diferente das cartas que a gente manda. Ou que a gente mandava, né, no caso. Não é isso. Hã? Não, bem antes disso, gente. Bem para trás. Opa! Essa é uma ideia, irmão Paulo. Sim. Mas o que foi que você falou, Tati? É estranho ou não é? Porque quando você escrevia uma carta, você lembra como é que você fazia? A primeira coisa que você escrevia era o quê? São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, certo? Aí depois? Para quem? Para a pessoa que você está falando. Querido fulano de tal. Inclusive, hoje, o diretor do seminário mandou um documento que estava lá. Conselho da igreja fulano de tal. E aí vem a carta. Você percebe que no mundo antigo é o inverso? No final da carta, a gente escrevia lá, do seu maravilhoso Rafael. Ou então não sei o que lá, e o nome da pessoa. A gente assina no final. Aqui não, a gente tem a assinatura no começo. Curioso, né? A carta é aberta pela apresentação. E aí quem fala na carta toda, usa logo o início para se apresentar. E aí, irmãos, isso tem vários motivos que poderiam ser. Mas no nosso caso específico, eu vou correr porque, enfim, muita coisa. Se eu fosse abrir para perguntar, vocês iam falar e aí a gente ia chegar, mas eu vou lhe dizer logo. Por que essa abertura está no começo? Por que ele fala o nome dele? Aqui é uma estratégia de autoridade. Paulo está dizendo, galera, é o seguinte, vamos abrir logo o jogo? Quem está falando sou eu, Paulo. Tanto que ele diz, Paulo, vírgula, o que vem depois é um apóstolo. Tecnicamente é um apóstolo. É o quê? Ele está qualificando ele mesmo. Ele está dizendo, quem está falando aqui sou eu. Por quê? Porque ele está dizendo, ele está usando isso como uma chancela. Basicamente o que ele está dizendo é, olha, prestem atenção no que eu estou dizendo, porque quem está dizendo sou eu. O motivo pelo qual eu devo ser visto, qual é? Paulo, eu sou apóstolo. Então, além do seu nome, ele apresenta uma credencial logo de cara. A palavra apóstolo, irmãos, você já me ouviu falando isso outras vezes, é uma palavra ampla. Ela pode significar várias coisas no campo real, né, prático. Mas ela está circunscrita à ideia de alguém que está em missão. Qualquer pessoa que está em missão, e isso é importante, enviado por outra pessoa é um apóstolo. Então, se a gente falasse assim, sei lá, José, vai ali e compra uma bateria para o violão que está com problema. Essa pessoa, num sentido assim bem superficial da palavra, é um apóstolo, porque ela está sendo enviada para cumprir uma missão. Paulo não está usando a palavra nesse sentido. Paulo está usando aqui apóstolo como um termo técnico. Ou seja, ele está dizendo uma pessoa que foi separada por Jesus Cristo para um fim específico. Ele está se colocando aqui no colégio apostólico, irmãos. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu e todos os outros. Então, o que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte, essas prerrogativas que são restritas ao apostolado, elas também me atingem. Então, se vocês ouvem os apóstolos, vocês têm que ouvir a mim também, porque eu, Paulo, sou um apóstolo. E aí ele expande um pouco isso, né? O que são apóstolos, né? Primeiro, um pouquinho antes. Apóstolos são pessoas que andaram com Jesus e que são testemunhas oculares da ressurreição. Isso é importante, aparece em Atos. Pedro fala isso. Vamos escolher alguém que viu Jesus. Então, são esse conjunto de pessoas responsáveis pela missão e que são as principais responsáveis pela missão. E aí, Paulo não andou com Jesus, irmãos. Paulo não estava com os apóstolos enquanto Jesus estava vivo.
Pelo contrário, você lembra que ele era perseguidor da igreja. Mas a segunda questão, ele preenche. Ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Como? Quando ele estava andando para Damasco, vocês lembram? Irmãos, Paulo não estava num cavalo, certo? Paulo não caiu do cavalo. Chega em casa hoje, abre lá, Atos capítulo 9, procura o cavalo. O cavalo não está lá, certo? Ele está andando, ele viu uma luz e ele cai. Beleza? Mas aí ele viu Jesus. Jesus fala com ele, Paulo, por que você está me perseguindo? E aí Jesus o converte, e a partir dessa observação real do Jesus ressurreto, Paulo então tem as características para o apostolado. E aí ele vai dizer isso, né? Ele fala assim, irmãos da Galácia, eu sou Paulo, o apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, pessoal, não foi a igreja de Jerusalém que botou a mão em mim para que eu seja um apóstolo. Não foi uma votação, como a gente faz aqui na nossa igreja para oficiais, né? Todos eles. O que ele está dizendo é, quem me chamou para ser apóstolo foi o próprio Jesus. Ele aparece para mim, me separa para uma missão especial. Aqui a gente tem o Pai e o Filho juntos, né? Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, toda aqui a Trindade, o Espírito não aparece aqui, mas é óbvio que você entende que sim, está imbuída em fazer de Paulo uma pessoa separada, especial. Portanto, essas igrejas que recebem a carta, recebem de um apóstolo. E isso muda tudo, irmãos. É como se você recebesse uma comunicação e está lá. Eu fui presidente da República, não sei o que, com todos os seus títulos, e vai falar o assunto depois. Você sabe que é importante. Você sabe que é de alguém que tem autoridade. Então, alguém que tem uma tarefa maior, que é digno de um respeito maior, é aquele que vai falar. Pois bem, uma última informação que a gente tem é que, juntamente com Paulo, outras pessoas escrevem a carta também. Quem são? Os irmãos que estão com ele. Ele diz isso. Eu, Paulo, e todos os irmãos que estão comigo. E aqui, irmãos, é claro que ele não está dizendo que todo mundo se juntou e falou, gente, vamos escrever a carta? E aí todo mundo foi falando. A ideia não é essa. O que Paulo está apontando aqui é para a unidade da igreja. É como, por exemplo, se eu fosse mandar uma carta para outro pastor, em nome de Bonilha, eu colocava eu e os irmãos. Qual é a ideia? A gente pensa junto. Você concorda com o assunto que eu coloquei, portanto eu envio. Então, é como se Paulo falasse em nome de todo mundo, mas basicamente o que ele está dizendo é, todos nós concordamos com isso, estamos falando com vocês. Então, ok. O que vem em seguida, ainda está na introdução, a gente tem votos. Paulo faz votos. Ele faz uma oração, né, praticamente. Ele diz assim, o que eu desejo, o que eu peço é que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. A paz de quem? Desse Jesus, né, que se entregou pelos nossos pecados, nossos, os de Paulo e os da igreja também. Ele está falando, todo mundo aqui participa dessa mesma experiência com Jesus, né? E aí ele fala, esse Jesus cuja missão aponta para livrar a igreja desse mundo perverso e que recebe agora para sempre. Então, basicamente o que Paulo está fazendo é cumprimentando a igreja. É quase irmãos, é quase educação, certo? Só que é uma educação crente, né? Gente, eu espero que esteja tudo bem, que a graça de Jesus esteja com vocês também. Essa introdução é bastante comum, é quase um protocolo. Uma boa parte das outras cartas de Paulo, nesse ponto, tem uma coisa que não tem aqui. Logo depois que Paulo acaba de falar isso, ele passa a dizer, nas outras situações, algo assim, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, porque eu sei que vocês estão perseverando na aprovação, então eu oro por vocês. Ou então ele diz, eu dou graças a Deus porque o amor de vocês tem sido percebido nas outras igrejas e tal. Então, Paulo fala da condição específica da igreja para a qual ele está escrevendo. Então, normalmente são aspectos positivos. Irmãos, não é o caso da carta aos Gálatas. Essa daqui, meu irmão. E olha que ele escreve aos Coríntios, que era uma igreja complicada, irmãos. Você não queria ser membro da igreja presbiteriana. Você não queria ser membro da igreja aos Coríntios, em Corinto, né? Paulo pisa no acelerador, irmãos, logo no começo da carta. Acabou essa introdução, ele vai falar. E ele tem aqui uma reprovação que é absolutamente direta. Ele diz, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Esse é o assunto. É assim que ele começa. Sem dizer, irmãos, vocês são bons nisso, são bons naquilo, mas não tem isso. Direto.
E aí, tendo plantado essa igreja aqui, servido a ela, Paulo não esperava, é isso que ele está dizendo, eu não esperava que eu que plantei a igreja, que eu que falei de Jesus para vocês, visse vocês mudando tão rápido. Curioso, né? A grande questão que se impõe aqui, o texto diz passar, né? A Nova Almeida usa o verbo passar. Mas a palavra vai um pouquinho mais forte do que isso. O verbo tem a ideia de transmitir, de mudar, de alterar. O caso aqui, meus irmãos, que a gente tem em tela, e olha como isso é desesperador, irmãos. Paulo está dizendo, vocês mudaram o evangelho. Que afirmação, né? Aquilo que a igreja cria e praticava, eles tinham mudado. Então, essa operação é absolutamente terrível, irmãos. Porque eles trocaram o próprio evangelho. E aí, Paulo está dizendo assim, ele não fala, vocês saíram de um evangelho para o outro. O que ele está dizendo é, vocês passaram do Senhor do evangelho. Deixa eu mostrar essa mudança para vocês. Olha aí comigo. Ele está dizendo, eu estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa. Ele poderia dizer, do evangelho para outro. Ele não diz isso. Ele diz, estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está dizendo, vocês estão abandonando o próprio Senhor do evangelho, o próprio Deus. É isso que está dito. Então perceba que coisa contundente, irmãos, que repreensão dura. Ele está dizendo, vocês trocaram e vocês trocaram por outra coisa que não pode nem ser chamado de evangelho. É isso que ele está dizendo. E aí a gente tem que parar então e perguntar, né? O que está acontecendo, né? Porque, de novo, muito forte, irmãos, é uma repreensão muito dura. O que faz? Essa é uma pergunta fundamental. De novo, lembra lá no começo. É uma carta real para pessoas reais. O que é que esse grupo de irmãos pode ter feito para que, da perspectiva de Paulo, eles tivessem abandonado o evangelho? Perguntando de outra forma, o que foi que na conduta da igreja, ou naquilo que eles criam, evidenciava que eles abandonaram Jesus? Irmão, meu irmão, essa pergunta é fundamental. E essa é a parte mais importante de Gálatas, que a gente vai ver todos os capítulos. É a coisa mais importante. Qual é? Qual seja? O que é que pode fazer uma igreja, o que ela pode praticar, para que ela seja considerada como uma igreja que abandonou Jesus? Que é o que está acontecendo aqui. O que é que uma igreja pode fazer para que a sua relação com qualquer outra coisa seja menos como o evangelho? Então, como é que a gente descobre isso, né? A gente não vai ficar conjecturando. O próprio texto vai dizer para a gente. Claramente, o que Paulo diz é, um grupo de pessoas estão perturbando vocês. Versículo 7. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, perceba, eu quero ser muito enfático para que você entenda como o problema é grave. Paulo está dizendo que o perigo está na própria perversão do evangelho. É uma coisa, ou seja, essa prática é tão forte, tão violenta, que ela pode comprometer a essência daquilo que é mais interno e mais estrutural da igreja. Então, note, é importante isso, né? Se algumas pessoas estão querendo perverter o evangelho, o que Paulo está mostrando é que existe uma hierarquia de importância. Caminhe comigo. Quando existe um conflito de valores, qual deve prevalecer? Essa é a pergunta, né? Para fins de clareza. O que eu quero dizer é, e o que Paulo vai argumentar é, meu irmão, minha querida irmã, a coisa mais importante do mundo é preservar o evangelho de Jesus Cristo. Quando duas coisas se chocam, quem deve prevalecer sempre é o evangelho. Essa é a mensagem de Paulo. Não importa qual seja a pessoa que queira buscar substituí-lo, o importante é que o evangelho se mantenha de pé. E aí, Paulo usa uma figura de hipérbole, que é exagero. Paulo está falando o seguinte, gente, quem está buscando perverter o evangelho aí na igreja de vocês, são algumas pessoas que Paulo ainda não revelou para a gente qual é. Ele só disse assim, eu sei que tem uma galera aí, mais tarde ele vai falar. Agora ele ainda não falou. Mas note, você há de convir comigo que essas pessoas que estão fazendo isso, elas têm que ser importantes. Sim, porque se fosse qualquer pessoa, assim, qualquer Zé Mané, ninguém ouvia. Mas se essas pessoas falaram a ponto da igreja perverter o evangelho, é porque essas pessoas, para a igreja, tinham um peso. Um peso tal que pôde perverter a igreja. Então, o que Paulo argumenta aqui é que, meu irmão, minha irmã, você já sabe disso, mas lembre, a partir de Gálatas, não existe
uma pessoa no mundo que tem autoridade suficiente para perverter o evangelho. E aí, o que ele diz é, mesmo que um ser angelical venha do céu e traga um evangelho que seja diferente do evangelho que vocês receberam, que ele seja considerado anátema. Que significa? Anátema? Fala bem alto que eu não ouço não, tá? Maldito, excelente. Maldito, maldição. O que Paulo está querendo dizer? Qualquer que faça isso, que ele seja considerado maldito. Então, irmãos, percebam, para nós começa a ficar claro, né, esse ponto central de Paulo. A igreja, meu irmão, minha querida irmã, a igreja sempre, desde quando Jesus morreu e ressuscitou, ela está suscetível a uma disputa de poder. As pessoas estão sempre falando sobre Jesus, falando de Jesus, e elas pretendem que a sua palavra seja autoritativa para todo mundo. O que eu quero dizer? As pessoas vêm até a igreja, vêm até aqui na frente e falam assim, eu tenho um ensino para vocês, e espera que todo mundo abrace o seu ensino. E quando essas pessoas vêm, normalmente elas usam credenciais humanas. Ela diz, eu sou um mestre, eu sou um doutor, eu sou presbítero, eu sou um presidente do presbitério. Até hoje as pessoas falam, eu sou um apóstolo. Essas pessoas, elas chegam à igreja, elas usam a palavra e elas trazem ensinamentos que elas se supõem ser obedecidos. Só que a questão que Paulo está colocando aqui está na base da reforma protestante, irmãos. Isso é fundamental para nós que somos presbiterianos. Qual é a autoridade última? O que é que tem que se manter de pé sempre? O que é que a gente sempre deve preservar? E, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é sempre a coisa mais importante a ser preservada na igreja. Por quê? Porque qual é o poder que eu tenho para mudar a vida de qualquer pessoa? Nenhum. Qual é o poder que qualquer outra pessoa tem? Nenhum. Só que o que Paulo fala sobre o Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, sem Evangelho não tem igreja. Então, não dá para a gente brincar com o Evangelho, não dá para abrir mão de nada do Evangelho. O Evangelho sempre tem que ficar de pé, ele é sempre a autoridade última. Então, de novo, por que a reforma protestante? Né? Porque a gente insiste que não importa qual seja a pessoa que esteja falando, irmãos. Não importa qual seja a importância dela, sua história, seu tamanho, sua credencial. No fim das contas, eu e você, a gente não tem papa. Nem lá no Vaticano, nem nos nossos concílios, irmãos. Nem na igreja. Não tem papa. Não tem alguém que tenha uma palavra final. A palavra final é a do Evangelho, sempre. Nós temos pessoas, homens e mulheres, que são separados por Deus, que vão guiando a igreja ao Evangelho. Mas sempre ao Evangelho. E quando sai do Evangelho, anátema, irmãos. Joga fora na hora. Que seja maldito. Então, o que é que eu quero dizer? O Evangelho, ele é sempre limitador. É sempre o Evangelho que dá contorno a qualquer ensino. Então perceba, o uso retórico de Paulo, né? O que ele está dizendo é, se um dia um anjo aparecer para... irmão, lembra de anjo da Bíblia, tá? Se um anjo aparecer para você, não vai ser fofinho, irmão. Nunca, eu lhe garanto. Sabe aquele povo que pede para ver anjo? Eu acho que esse povo não leu a Bíblia direito. A última coisa que eu quero é ver um anjo, irmão, de verdade. Porque quando uns anjos aparecem na Bíblia, muito raramente ele é uma pessoa assim tranquila que conversa de boa. Normalmente é um ser absolutamente poderoso, cuja voz faz tremer as coisas e traz uma mensagem de Deus. O que Paulo está dizendo é, mesmo que apareça um ser como esse, falando poderosamente para você, muita luz, muita fumaça, dizendo, eu tenho uma mensagem para você, e essa mensagem contradizer o Evangelho, maldição. Que seja maldito. Então, irmãos, se é assim com seres celestiais, imagina com seres humanos, né? Eu acho que você começa a entender qual é a mensagem central. Existe uma tarefa coletiva nossa, irmãos, de vigiar aquilo que é mais importante na igreja. Nosso tesouro, que a gente recebeu dos que vieram antes. O próprio Evangelho. Eu e o pastor Alfredo, né, qualquer outro professor que apareça aqui, a gente pode ter, irmãos, a melhor retórica do mundo. Que não é o caso, mas a gente poderia ter. A gente pode ter os títulos mais importantes do mundo. Pode vir aqui na igreja os maiores doutores, os especialistas, aquele povo que sabe o Novo Testamento inteiro, em grego, decorado e hebraico também, o antigo. Se eles falarem qualquer coisa, o critério permanece o mesmo. A gente só aceita
aquilo que está de acordo com o Evangelho. E qualquer coisa que foge do Evangelho, minimamente que seja, a gente joga fora. E isso é tão... Irmãos, por que eu estou insistindo tanto nisso? A gente vai ficar só nisso hoje. Por que isso é tão importante? Talvez você nunca tenha visto isso na Bíblia, porque ocorre muito pouco. Mas Paulo acabou de dizer isso. O que ele diz em sequência? A mesma coisa de novo, olha aí, versículo 9. Como já dissemos, ou seja, eu acabei de dizer, agora eu vou repetir. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, nesse ponto aqui, é: sempre existe na igreja aqueles que querem perverter o evangelho. São 2000 anos de igreja, 2000 anos que as pessoas fazem a mesma coisa. No meio de nós, sempre há aquele... E por que eu falo de credencial, né? Paulo usou as próprias credenciais, porque esse povo que chega mostrando credencial também. Ó, a gente veio de Jerusalém. A gente é filho de Judá, da tribo de não sei quem e tal. Portanto, escuta o que a gente está falando. E até hoje, essas pessoas usam essas suas credenciais, que são novas. Ninguém vai chegar aqui dizendo que é judeu, porque ninguém liga para isso. Mas tem outras credenciais que às vezes a gente liga. E o que essas pessoas fazem é que elas colocam... Irmão, isso é tão importante. Pela primeira vez eu queria que a gente ficasse aqui até tardão para conversar com calma sobre isso. Porque o que essas pessoas fazem é impor aos outros a sua própria compreensão do que deveria ser o Evangelho de Jesus. Ou do que significa ser o Evangelho de Jesus. E espera que todo mundo obedeça. Entende? Por favor, fala, irmão. Exatamente. A carta aos Gálatas foi muito importante na reforma. Para os solas. Porque é isso que o senhor falou, irmão Paulo. Irmãos, eu vou repetir para você porque isso é fundamental. Os caras chegam na igreja... Eu vou abandonar um pouco o meu esboço aqui, porque agora vamos conversar nesses últimos 10 minutos, certo? Meu irmão, minha irmã, os caras chegam na igreja e os caras eram judeus. Quem fez isso são os judeus. Eles chegam na igreja e falam assim: beleza, a gente gosta de Jesus também. A gente acredita em Jesus também. Nós também somos irmãos como você. Só que Paulo esqueceu de falar uma parte para vocês. Porque não basta vocês só acreditarem em Jesus. Porque Jesus era judeu. E Jesus era judeu. Jesus cumpria a lei. E Jesus realmente cumpria a lei. Então vocês têm que cumprir a lei também. Qual era a questão? Para os judeus, incomodava o fato dos gentios não terem se tornado judeus também. Para eles, era uma afronta. Eles diziam: a gente também acredita em Jesus, a gente quer ser irmão de vocês. Só que para isso vocês têm que ser judeu também. E essa inquietação desses irmãos, ela repousava numa noção, irmãos, que é muito humana. Que é o seguinte: eu não gosto de ver gente diferente de mim. Que história é essa agora desse povo acreditar no mesmo Deus que eu acredito, seguir o mesmo Jesus que eu estou seguindo, mas eles se vestem diferente. E eles comem diferente. E aí eles não obedecem ao sábado. E eles falam assim: não, vocês têm que ser igual a gente. Vocês têm que ser igual ao que a lei preceitua. Portanto, se tornem judeus também. E percebe, irmãos, enfim. Olha o que Paulo vai falar no próximo versículo. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Procuro agradar pessoas? Se ainda eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: dá muito trabalho rebater esse argumento deles. Sabe por quê? Porque isso cria confusão, irmãos. Cria cisão. Para Paulo era muito mais fácil falar o seguinte: gente, não vamos brigar não. Os caras não estão querendo que vocês sejam judeus? Pô, vira judeu aí. Não custa muito, sabe? Vocês vão só cortar o cabelo, a circuncisão pode até ser difícil mesmo. Mas as outras coisas comer, sábado, não importa muito. Paulo poderia contemporizar, só que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: abrir mão disso é abrir mão do evangelho. Olha como é forte. Se a gente disser, Paulo está dizendo para a igreja, né? Se a gente disser que você precisa de Jesus, mas você precisa de outras coisas também, o que você está dizendo é que o sacrifício de Jesus não é suficiente. E, portanto, não sendo suficiente,
a gente coloca uma parte da nossa esperança nessas coisas que a gente faz. Aí a gente perdeu o evangelho. E aí, olha que coisa importante. Eu acho que você conhece a história. Mas quando Lutero prega as teses, meu irmão, minha irmã, ele não sabe o final da história. A gente sabe. A gente sabe que ele começou um evento, não foi ele que começou, mas enfim, ele startou um conjunto de eventos que deu na gente aqui hoje. Deu certo. Só que ele não sabia que ia dar certo. Ele só sofreu. E chegou o momento que aqueles homens se juntaram e levaram-no para um concílio que estava lá, as autoridades, os mestres, não era o Papa, mas assim, todo mundo importante estava lá. E os caras falaram assim, Lutero, renuncia o que você está falando, que vai ficar tudo bem, pô. Só diz que não foi bem isso que você quis dizer. E aí, ele profere uma resposta que entrou para a história. Ele diz, minha consciência está presa nas palavras de Deus. Eu não posso e nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Eu não posso de outro modo, então eu cá estou, e que Deus me ajude. Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se vocês me convencerem pela Bíblia, se for pelo Evangelho, beleza. Se não for, eu não vou abrir mão de nada. Só que, você que é filho de Lutero nesse sentido, você acha isso bonito, irmão. E é bonito. Só que Lutero incomoda. Você entende que incomoda? Você provavelmente não gostaria muito de ser amigo de Lutero naquela época. Porque Lutero é aquele cara que está brigando por uma coisa que fala, gente, vamos só deixar isso para lá, pô. Deixa isso quieto. Vamos ficar aqui de um jeito que fique todo mundo bem. Vamos preservar a unidade, né? Mas, irmãos, o que Lutero bateu o pé lá atrás e o que Paulo está ensinando para a gente aqui é não dá para a gente contemporizar com algumas coisas. Irmãos. Simplesmente não dá. Ou a gente tem o Evangelho e só o Evangelho, ou, e aí o pastor Fredo pregou dia desse, né? Qualquer adição a mais, mesmo um ingrediente pequeno, compromete a receita inteira e a gente perde tudo. Deixa eu caminhar para o fim. Voltando, a gente tem aqui homens que estavam exigindo que aqueles crentes, aqueles irmãos, pensa nisso, é gente que acreditava em Jesus, gente que confiava em Jesus, gente que falou, eu quero seguir Jesus. Tinha se convertido, estava na igreja, eles criam em Jesus. Aí chega os caras e falam, isso não é suficiente, vocês precisam de mais. Além de crer, vocês precisam guardar o sábado. Além de crer, vocês precisam se circuncidar. Além de crer, vocês precisam ir até a Jerusalém. Além de crer, você precisa parar de comer comida com sangue. Você precisa cortar o cabelo. Sabe, além de crer em Jesus, você precisa parar de gostar de futebol. Além de crer em Jesus, você não pode ir no cinema. Além de crer em Jesus, você não pode usar nenhum tipo de bebida alcoólica. Você não pode gostar de pagode. Se você é crente, você não pode ir mais para nenhum tipo de festa. Se você é cristão, você tem que obrigatoriamente votar num partido específico. Ou nos candidatos específicos. Senão você não é crente. Você tem que ter uma visão de mundo que seja exatamente igual à minha. Você tem que ouvir as minhas músicas. Você tem que falar do jeito que eu falo. Você tem que gostar das mesmas coisas. Tem que ter a mesma história, os mesmos símbolos, a mesma vida. Sabe, irmãos, a gente pensa que não. A gente gosta de falar dos outros. A gente gosta de falar que quem faz isso daqui é a igreja apostólica não sei de quantos. A igreja dos sétimos dias de não sei de quê. E a gente acha que a gente não faz. A questão que se coloca para mim e para você é o seguinte. O que faz de alguém cristão? O que coloca alguém caminhando com Jesus Cristo? Porque eu tenho a impressão, irmãos, que muita gente não cabe aqui nessa igreja. Eu não posso falar para todo mundo. E eu não estou falando que isso é uma coisa institucional, certo? Eu não estou dizendo que o conselho se reuniu e falou, esse tipo de pessoa a gente não recebe. Não é isso. O que eu quero dizer é que nos nossos corações, algumas pessoas não devem estar aqui. Porque a gente não gosta delas aqui. Porque elas são muito diferentes. E se essas pessoas vêm e aceitam Jesus, o que a gente fala? Ótimo que você aceitou Jesus. Beleza. Mas tem que mudar umas coisas aí. Você tem que ser parecido com a gente, sabe? Você não pode ser diferente da gente. E assim, irmãos, é óbvio. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero deixar muito claro. Eu não estou dizendo que qualquer vida é legítima. Eu não estou dizendo que qualquer pagode é legítimo.
Nem que qualquer festa é legítima e que as pessoas não têm que mudar a sua vida. É claro que elas têm. Jesus Cristo obriga, exige de nós santidade. Nossa vida precisa ser diferente. O que eu estou pontuando aqui para nós agora? Qual é a régua? O que realmente a gente tem que falar para a pessoa? Essa sua conduta, ela não pode continuar. Ela tem que mudar. A regra é sempre o evangelho. Só que às vezes a gente faz o evangelho ser mais restrito do que o evangelho é. E a gente começa a colocar um monte de regra. Essa mesmíssima coisa que acontecia em Gálatas, irmãos, acontece com as nossas igrejas hoje também. E aí, eu não posso fazer uma crítica aberta à igreja. Eu estou chamando você a olhar para esse texto. Sabe, porque assim, a gente vai fazer um percurso longo, certo? A gente vai parar aqui hoje, esse é só o começo. Mas essa é uma mensagem, irmãos, que é difícil. É difícil de verdade. Difícil porque tem algumas zonas de penumbra, que é difícil a gente saber o que é para fazer e o que não é. Mas é uma palavra difícil porque ela cobra um preço. E eu tenho certeza absoluta que em alguns momentos você vai ficar muito chateado comigo. Mesmo. Porque eu tenho certeza que você gostaria que eu dissesse que o jeito certo de ser crente é o seu jeito. Sabe? Exatamente do seu jeito. Só que aí o que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, se eu for querer agradar as pessoas, o que eu faço? Eu concordo com os judeus. Fica todo mundo bem. Tá ligado? As igrejas da Galácia tinham acabado de nascer. Para Paulo era muito fácil falar assim, gente, seguinte, vamos só obedecer essa galera e ficar tudo bem. Então, eu podia concordar com essas coisas também. E assim, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não me importo com isso. É claro que eu me importo. Eu não gosto de ser uma pessoa desgostada. Todo mundo gosta de ser amado. Mas o que eu quero dizer para você é, talvez, meus irmãos, a gente precisa de um evangelho que volte a operar para nós de um jeito que nos incomoda, mas que a gente sabe que é a verdade. E o que é isso? Gente que eu não concordo, mas que está do meu lado porque é meu irmão. E que não vai deixar de fazer as coisas que me incomodam. Mas essas coisas que me incomodam, Jesus não pediu que ele não faça. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está alguém do seu lado. Jesus não pediu que ele fosse diferente. Eu vou dar exemplo claro, certo? Agora, irmão, acabou a besteira. Tem gente que entra na igreja e se incomoda e fala assim, olha o cabelo de fulano de tal. Qual é o tipo? Isso é cabelo de crente? Sabe? E aí, a pessoa bota na cabeça que assim, agora a pessoa tem que ter cabelo de crente. Aí você fala, o que é cabelo de crente? Aí a pessoa fala assim, não, é ordem, sabe? Começa a pegar a Bíblia e fala assim, ordem e decência, não, tem que ser como Jesus foi. Irmão, a gente não sabe como Jesus foi, tá? Eu tô falando de roupa, de cabelo, de estilo, a gente não sabe disso. Só que no nosso coração, a gente tem essas coisas. Para ser crente, tem que ser assim. Tem que ouvir essa música. Para ser crente, tem que usar essa marca de roupa, esse tipo de roupa. Para ser crente... E simplesmente não é assim, irmãos. Então, o que eu quero dizer para vocês é, continua sendo uma mensagem difícil. Vocês que votaram, certo? Eu não queria falar sobre Gálatas. Eu queria falar sobre Gênesis. Adoro, eu queria ir para o Antigo Testamento. Mas a gente precisa voltar, irmãos, para entender que o reino de Deus, ele é muito maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito maior. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente no céu que você vai falar assim, Jesus vacilou aí, hein? Não devia ter trazido. Por quê? De novo, porque a gente gosta de uma igreja que seja limpinha. E isso, irmãos, é terrível. Isso, assim, é um tipo de coisa que me envergonha. Por quê? Porque eu também tenho isso no meu coração, irmão. Não é só você, não. Tem alguns tipos de pessoas que falam assim, meu Deus do céu, a pessoa não pode ser assim, não é possível. Não dá para ser crente fazer isso. Só que, sabe, irmãos, dá. Eu é que não quero. E eu vou repetir, eu não estou dizendo que dá para ser crente e adulterar, certo? Não estou dizendo que dá para ser crente e ser traficante de cocaína. Não é isso que estou dizendo. Só que eu estou dizendo que nós, a semelhança dos judaizantes, chegamos para as pessoas e batemos na cabeça das pessoas dizendo, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, porque o evangelho manda. E às vezes o evangelho não está mandando isso, irmãos. Então, essa vai ser uma jornada que às vezes vai machucar a gente vai ficar um pouco sem saber exatamente o que fazer, mas a gente vai pedir auxílio ao dono da igreja. E o Senhor, sabe, irmãos, porque no fim, quanto mais a gente desarma o nosso coração, mais a gente começa a perceber que Deus está fazendo tanto mais coisas do que a gente percebe. Deus está salvando tanto mais gente, abrindo o coração e mais. Você vai começar a enxergar um monte de pessoas que são alvos do amor de Deus que você não via antes, por causa do seu preconceito. Desculpa a sinceridade, tá?
porque você acha que todo mundo tem que ser crente exatamente do jeito que você é crente. E não é. Mas enfim, a gente vai ter algumas semanas para conversar sobre isso. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor. São temas difíceis, Deus. A gente não sabe o que fazer direito e às vezes, Senhor, o nosso principal pecado é querer fazer com que a igreja seja nossa e não sua, Senhor. Às vezes a gente quer mudar o Senhor e colocar regras que o Senhor não colocou. E querer colocar sobre as pessoas um fardo que o Senhor não colocou, Pai. E nos perdoa quando a gente faz isso, Senhor. Por favor, Deus, nos ajuda a ter no nosso coração aquilo que o Senhor tinha também, Pai. Que a gente também tenha a disposição de sentar com pessoas que são rejeitadas, pessoas que ninguém se importa, pessoas que outras pessoas chamam de lixo, Deus, de escória, mas são pessoas criadas à tua imagem e semelhança, gente que o Senhor ama e gente que o Senhor quer trazer aqui para estar conosco, Senhor. Nos faz uma igreja mais amorosa, Deus, mais bondosa, mais aberta. E que a gente nunca, Senhor, em nenhum momento, que a gente nunca relativize o pecado. Que a gente sempre chame de pecado o que é pecado e que a gente se levante contra ele. Mas que a nossa guerra seja apenas contra o mal, Senhor. Nunca contra pessoas que o Senhor ama, que o Senhor cuida e que são só diferentes de nós. Tem misericórdia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.